Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Germano, que vai ao ar neste Setembro Amarelo, mês da valorização da vida e prevenção do suicídio. Hoje resumiremos aqui artigo de Elias Inácio de Moraes, que nos provoca com uma questão. O suicídio é problema moral, é questão social ou quem sabe ambos? O link para o artigo completo estará aqui no texto da postagem. Vamos a ele então. São sempre louváveis os esforços que pessoas e organizações desenvolvem aconselhando, ouvindo, dialogando, de modo a evitarem que alguém faça o ato do suicídio. Mas será suficiente? Quais são as reais causas do suicídio? Será possível reverter a onda de suicídios apenas mediante palestras e aconselhamento, mediante apoio às pessoas que estão apresentando ideação suicida, sem atuar sobre as suas reais causas? Apesar de todas as campanhas que se renovam ano após ano, a ocorrência de suicídios aumentou 28% no Brasil entre 2014 e 2019, na contramão do que tem acontecido pelo mundo. Entre jovens de 11 a 20 anos, esse aumento foi de 49,6%. O que tem acontecido de diferente que tem feito aumentar o número de suicídios? E quando, em paralelo às ações preventivas, as causas de ordem social, em vez de serem combatidas, continuam sendo alimentadas? Em 1897, o sociólogo Émile Durkheim publicou um livro com os resultados de pesquisa realizada a partir dos registros oficiais de suicídios ocorridos ao longo das últimas décadas em mais de uma dezena de países europeus, inclusive alguns estados norte-americanos, além de 26 mil dossiês de suicídios cometidos na França. Ele utilizou também um estudo desenvolvido por Pierre de Boismont, um contemporâneo de Kardec, que analisou os escritos deixados por 1.500 pessoas que suicidaram, publicando em 1856 sob o título Do Suicídio e da Loucura Suicida. Kardec se refere a essa publicação na Revista Espírita de julho de 1859. Em vez de os analisar sob o enfoque psicológico mais comum, Durkheim procurou compreender o contexto social no qual esses indivíduos cometeram o suicídio. Foi assim que ele descobriu, por exemplo, que algumas sociedades apresentavam taxas de suicídio quase 10 vezes maiores que outras, e que essas taxas variavam dentro de cada sociedade de acordo com as situações externas aos indivíduos, tais como crises econômicas, políticas ou mesmo momentos de prosperidade. Na medida em que se modificam as circunstâncias sociais, a taxa de suicídios diminui ou aumenta em todas as sociedades analisadas. Os dados analisados mostram que a taxa de suicídios em cada sociedade é mais ou menos constante e varia lentamente ao longo do tempo. Mudam-se as pessoas, na mudança das gerações, mas a taxa permanece mais ou menos inalterada. Para que essa taxa varie para mais ou para menos, é preciso que haja alguma mudança no ambiente social, o que significa que não se trata de uma questão moral ou de conteúdo simplesmente psicológico por parte dos indivíduos, como é comum ouvir no meio espírita. Há fatores sociais externos aos indivíduos que são determinantes para as ocorrências de suicídio e que determinam se a quantidade de suicídios que ocorre será maior ou menor. Isso fica ainda mais claro quando se observa que nas sociedades onde as taxas de suicídio são elevadas, as pessoas que emigram deixam de ser propensas ao suicídio, ou seja, elas não levam consigo o desejo de desistirem da vida, como se verificou no grande êxodo para as Américas. Muitas pessoas que estavam desistindo de viver na Europa em crise recobraram ânimo naquele novo ambiente, muito mais promissor. Analisando as relações entre o suicídio e a religião, Durkheim observou que não é a crença religiosa que minimiza os riscos de suicídio, tanto que a taxa de suicídio entre espíritas, por exemplo, não difere significativamente dos demais grupos, mas o nível de comprometimento das pessoas umas com as outras dentro da sua comunidade de fé. Como são várias as causas, é preciso enfrentá-las todas com estratégias específicas,
Os resultados não têm como serem visualizados de imediato, mas o impacto dessas mudanças sociais poderá ser facilmente percebido na redução gradual da taxa de suicídio, que com certeza poderá ser observada ao longo dos anos. As taxas serão menores não porque os indivíduos tenham se tornado melhores ou mais resistentes ao arrastamento ao suicídio, mas porque a sociedade terá se transformado em um ambiente mais acolhedor, mais humano, mais solidário, mais conforme aquela ponderação de Jesus, segundo a qual os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aqui, amigos, eu acrescento a urgente inclusão do meio ambiente e de todos os seres vivos, irmãos nossos de caminhada, como bem sabemos. A humanidade impõe a dor e a morte a bilhões de seres em nome do alimento e do lazer, como se isso não se voltasse contra ela mesma, leis de causa e efeito, na forma de sofrimento coletivo e individual, tanto de caráter emocional quanto de caráter material. Vida valorizada é aquela onde todos sem exceção, todos os seres do planeta são respeitados e amados. Essa valorização implica em inadiável correção de hábitos de consumo, de alimentação e de lazer. Ou alguém imagina aqui que um mundo de regeneração abrigará matadouros, touradas e rodeios, para citar apenas 3 pontos de indiferença humana pela vida? Pensemos e mudemos enquanto ainda há tempo. Então, amigos e amigas, digam-nos o que vocês acharam destas ideias, deste artigo, deste pesquisador espírita. Comente conosco, interaja, vamos juntos dialogar a respeito e crescer, propiciando então que possamos mudar, possamos efetivamente contribuir para um mundo melhor. Até a próxima, um grande abraço a todos e curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem. Vamos provocar a todos para que reflitam a respeito. Um grande abraço e até a próxima.